A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, da Igreja Metodista Central Itatiaia, especialmente aos alunos da classe ED Mais Vida, da Escola Bíblica Dominical. Aqui César Ciegues, estamos juntos novamente para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, aqui no canal ED Mais Vida. Deixe já o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com irmãos, com os amigos, com familiares, para que essa obra de Deus possa chegar a mais e mais pessoas. Na semana passada, o pastor Ronald deixou aqui no canal ED Mais Vida a introdução da carta de Tiago. E hoje nós vamos continuar estudando essa carta. No capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Tiago é irmão de Jesus Cristo, irmão de sangue, filho de Maria. E ele, até a morte de Jesus, ele não cria que Jesus era o Messias. Ele não cria no chamado de Jesus, no ministério de Jesus e em Jesus como Deus, como Senhor e Salvador. Após a morte e ressurreição de Jesus, Tiago ele recebe a revelação de Cristo, de Deus, ele caminha com Cristo após a ressurreição e aí não só crê em Jesus e confessa Jesus como Senhor e Salvador, como ele se torna um grande líder da igreja que está se iniciando. Ele começa dizendo: Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo, as 12 tribos que estão na dispersação, saudações. Olha só, ele começa endereçando a carta justamente aos judeus que estavam se convertendo ao cristianismo e devido à perseguição romana que acontece logo no início do primeiro século, esses judeus são dispersados por todo o Mediterrâneo e ele escreve essa carta justamente aos seus irmãos israelitas para animá-los, encorajá-los. E também é uma carta evangelística, que essa carta ela chega a muitos outros, inclusive aos gentios ela chega. E há várias conversões, vários recém-convertidos que estudam a carta de Tiago. Então, no versículo 2 ao 4, ele começa dizendo: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Queridos, olha só, ele começa dizendo que devemos ter alegria em passarmos por provação. Mas como é difícil isso, né? Nesse momento, nós estamos passando por uma provação. Estamos aqui, reclusos, com dificuldade de se locomover, não podemos cultuar a Deus, não podemos ter comunhão, estarmos juntos na igreja como estamos acostumados. Muitos não estão nem trabalhando devido a esse vírus, essa assolação, essa provação que está rondando o mundo, o Brasil, o nosso estado. Então, ele diz que nós devemos ter alegria. Mas como assim ter alegria? Como que podemos ter alegria diante da provação? Essa alegria, ela vem quando nós confiamos em Cristo, que é maior do que qualquer provação. Quando nós sabemos que Cristo ele tem o poder de se fazer grande, maior do que qualquer provação que viemos passar. No capítulo 16 de Atos, Paulo ele passa por uma situação bem que se encaixa perfeitamente nesses versículos dessa carta. Paulo e Silas são açoitados e presos injustamente, somente por pregar o evangelho. Mas a palavra diz que à meia-noite eles cantavam e louvavam a Deus. E as cadeias foram quebradas, caíram. Eles estavam sendo provados. Paulo e Silas estavam passando por uma grande provação. Porém, veio a alegria ao coração deles, porque eles sabiam que Cristo é muito maior do que isso, muito maior do que qualquer provação. E tendo essa alegria, ele diz aqui que a provação, uma vez confirmada, ou seja, ela fazendo aquilo que deve fazer, ela produz em nós a perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Quando passamos por uma provação, e nós temos essa confiança em Cristo, que Cristo é maior do que qualquer tribulação, que Cristo é maior do que qualquer provação e vai fazer em nós a sua vontade a despeito daquilo que acontece. Isso produz em nós uma perseverança. E quando perseveramos, fica muito mais fácil passar por qualquer provação. Por quê? Porque essa perseverança, numa futura provação que vai acontecer, pois ela sempre acontece, nós já sabemos aqui aonde vamos tirar essa perseverança. Nós vamos buscar trazer à memória o que nos dá esperança, como Jeremias diz lá em Lamentações. E aí isso nos dá uma perseverança
para encararmos as coisas. E aí ele diz que essa perseverança, tendo a ação completa em nós para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando ele diz aqui perfeitos, não é perfeitos de perfeição, de não termos pecados, mas sim de sermos maduros, termos maturidade na fé, para que essa perseverança nos dê cada vez mais a alegria da salvação e nos faça vencer com Cristo Jesus. Amém? E aí no versículo 5, ele diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e se ele há concedida, peça porém com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Olha só, ele fala para nós que nós temos que ter muita alegria com a provação. E essa alegria vai produzir em nós esperança. Porém, ele diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, se não temos sabedoria suficiente para termos essa alegria, gerar em nós essa perseverança, ele diz, peça a Deus. Aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus. Quão é importante essa sabedoria para mim e para você, querido? Porque só essa sabedoria, ela vai gerar em nós a capacidade de tomar as decisões corretas, mesmo em meio à tribulação. E não só tomar as decisões, como aplicá-las em nossa vida. Precisamos, eu e você, termos a sabedoria de Deus para tomar as decisões corretas justamente nos momentos mais difíceis. E se não temos essa sabedoria, o que fazemos? Pedimos a Deus, que a todos dá liberalmente. Agora, ele faz uma condicional, que devemos pedir com fé, crendo verdadeiramente em Cristo. Porque se temos ânimo dobre, ora confiamos em Deus, ora não confiamos, ora confiamos em Deus, ora estamos aflitos por aquilo que o mundo se apresenta. Se ora confiamos em Deus, ora confiamos nas coisas do mundo, nós somos semelhante à onda, impelida e agitada pelo vento. E aí nós não vamos receber de Deus aquilo que Ele quer, que Ele tem alegria, que Ele tem prazer em nos dar, que é justamente a sabedoria. Mais do que riquezas, mais do que coisas do mundo, Ele quer nos dar a sabedoria para quê? Para que possamos tomar as decisões certas. E essas decisões, muitas vezes, elas implicam em outras pessoas. Por quê? Porque Ele quer fazer de nós, de mim e você, querido, pessoas justas. Muito mais do que pessoas ricas, do que pessoas bonitas, muito mais do que coisas. Ele quer que nós sejamos justos. E a sabedoria é muito importante para tomarmos essas decisões justas. Então, para recebermos essa sabedoria de Deus, querido, nós precisamos ter confiança. Como diz Paulo também em Romanos, é necessário que aquele que dele se aproxima, creia que ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém, queridos? E aí ele finaliza dizendo, no versículo 9 até o versículo 11, assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Olha só que interessante, querido. Aqui ele fala justamente diante da provação, diante da dificuldade. O que nós devemos ter? Alegria, que vai gerar em nós perseverança. Essa perseverança, se nós não tivermos, o que ele diz do versículo 5 ao 8? Se faltar sabedoria para ter essa perseverança, busquemos em Deus. Não devemos duvidar. E aqui ele completa dizendo, do versículo 9 ao 11, uma coisa muito interessante. Que o pobre, ele não precisa se afligir por não ter as coisas, por passar as necessidades. Por quê? Porque o mais importante é eu crer em quem eu sirvo, independente da minha condição social. Então, ele diz que o pobre, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade.
Qual que é essa dignidade? De sermos exatamente filhos de Deus. É isso que nos faz dignos diante dos homens, independente da nossa condição. Por quê? Porque se a minha condição financeira, se a minha condição material for horrível, for ruim, se eu não tiver nada materialmente e eu tiver Deus, eu vou ter dignidade. E aí, para Deus, eu e você, querido, seremos muito mais importantes, muito melhores do que aquele que pode ter o mundo e não tem essa dignidade, não tem a humildade de aceitar a Deus, não tem a dignidade. Então ele diz que o pobre, na sua dificuldade, na sua condição humilde, glorie-se, alegre-se na sua dignidade, pois tem a dignidade vinda de Deus. E o rico, vamos lá, e o rico na sua insignificância. Por quê? Porque independente de quanto tivermos, quanto Deus nos der, quanto tivermos, mesmo assim, isso não significará nada diante de Deus. E qual é a prática em relação a isso, querido? Qual é a prática? Que muitas vezes nós erramos. Erramos, seja num extremo ou seja no outro. Seja num extremo, como se prega por aí, a prosperidade. Existe até uma chamada teologia da prosperidade, não é mesmo? Então, se prega que Deus ele vai te fazer rico, vai te dar isso, vai te dar aquilo, casa, empresa, isso e aquilo. E na verdade, isso pouco importa para Deus, querido. Na verdade, isso pouco importa, porque isso não é o mais importante. O mais importante é realmente nós termos vida com Deus, conhecermos a Deus e sermos conhecidos por Ele. Então, o mais importante não é aquilo que se prega por aí. Deus, a prioridade de Deus não é nos dar casa, nos dar coisas, mas sim nos fazer dar o conhecimento dele, dar a amizade, dar o relacionamento, estreitar esse relacionamento com Deus. Conhecermos, temos a fé em Cristo, que é quem nos salva, quem nos leva até Deus, pois a vida eterna ela é incomparavelmente melhor e muito maior do que essa. Por outro lado, erramos também quando dizemos que qualquer tipo de coisas, que as riquezas, condicionando isso de uma forma geral, colocando isso tudo no mesmo pacote, são do diabo. É lógico que não, querido. Em Timóteo, Paulo, ele falando a Timóteo, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males do mundo. E realmente é. E a prova é o que nós vemos por aí, né? Tantos desastres, tantos impropérios, tanta dificuldade justamente por causa da ganância de muitos. Mas não é o dinheiro em si que é o problema. Deus, ele também não tem problema em enriquecer ninguém. Ele fez isso com Abraão, fez isso com muitos outros, fez isso com Jacó, com Abraão, com Isaac, com muitos outros, com Salomão. Então Deus ele não tem problema que tenhamos ou não coisas. O grande problema é quando a nossa confiança está no dinheiro, nas coisas e não nele. Esse é o grande problema. A questão não é nós termos ou não dinheiro, nós termos ou não condição, nós termos ou não coisas. A questão é como reagimos com isso. Nós podemos não ter nada e mesmo assim termos amor ao dinheiro. Nós podemos ter tudo, ter uma condição invejável, esplêndida, e mesmo assim sermos servos de Deus. Porque se tudo que tivermos não nos dominar, se essas coisas forem para servir aos outros, ao necessitado, ao pobre, ao oprimido, se for para abençoar as pessoas, se for para nos dar uma vida agradável e a todos que estiverem ao nosso redor, isso é bênção, por que não? Agora, por outro lado, quando o nosso amor está nas coisas e não em Deus, este é o grande problema. É o que ele está falando aqui, que o rico se glorie na sua insignificância, pois é insignificante qualquer coisa material que tenhamos diante de Deus. Assim como o pobre deve se gloriar na sua dignidade, pois recebeu de Deus a dignidade, recebeu de Deus a oportunidade e até a incumbência de ser sal da terra e luz do mundo. Quem sabe, para um dia, uma conversão de um rico. Isso não importa, querido. As coisas não são importantes. O que é importante realmente é a nossa confiança em Deus. Que Deus ele possa iluminar os teus caminhos, iluminar o teu entendimento a cada dia, te abençoar, querido.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça brilhar o rosto dele sobre ti e te dê a paz a cada dia. Curta lá o canal, o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Às 18 horas hoje teremos o culto de ceia no canal do PR Ronald Lima. Vá até lá, vamos juntos, mesmo à distância, mesmo nas nossas casas, nos pôr diante da mesa de Cristo para compartilhar, mesmo que distante. O Espírito Santo é aquele que nos enlaça. Muito obrigado, querido. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a graça, o amor, a paz de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe.